Lucas, capítulo 24, versículos 1 ao 12. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. E algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu o quê? Estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando ao sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago. E as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvairo, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se viu só os lençóis ali postos. E retirou-se, admirando consigo aquele caso. Curvemos nossas cabeças, irmãos, pedir a iluminação de Deus. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esta manhã tão maravilhosa, por estes momentos preciosos na tua presença, por este dia que nasce, por este dia em que aqui nascemos também, juntamente com o sol, lembrando-nos do sol da justiça, da tua ressurreição. Pai, pedimos agora a iluminação do teu Espírito sobre nossas vidas, para expormos a tua palavra, para compreendermos e para recebermos ela em nosso coração, com toda a graça do teu Espírito Santo. É o que pedimos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Podemos sentar, irmãos, irmãs. A morte e a vida, elas fazem parte da dinâmica da existência, não é verdade? Eu me lembro até hoje, quando eu era criança, da morte de um tio meu. Foi a primeira vez que eu tive essa experiência com a morte de alguém. Eu não sabia bem o que estava acontecendo, na verdade. Era tudo como um sonho, alguma coisa nova, diferente. E diziam, o tio se chamava tio Nel, eu nem me lembro mais, olha só que coisa, é tão novo, eu nem me lembro mais do nome completo dele, assim, porque Nel era um apelido, né? Então, eu fiquei ali, nós falávamos, e alguém falava, ele vai, ele está com Deus agora, ele está no céu. E eu tentava imaginar o que era aquilo, mas sem entender muito bem, né? O que era isso? Estar no céu, então um lugar, era um outro lugar, mas ninguém me explicou muito bem. Mas a vida vai seguindo. E foram acontecendo outras mortes, e aos poucos você vai entendendo o que é. E talvez para alguns vai melhorando, para outros vai ficando mais difícil, vai ficando mais dramático. Não existe uma experiência única. Mas nós aprendemos logo que com a morte e que tudo que tem vida morre, e que para existir vida também tem que existir morte. Não é verdade? Desde a planta, desde da semente que morre, para que a
árvore tem a vida, os alimentos que serão mortos também das árvores, eles serão absorvidos no nosso corpo para que possa se transformar em nutrientes para que nós tenhamos vida. E também todo o ciclo da vida, onde também há morte, para que esta vida volte novamente, né? Quando também somos enterrados, servimos de adubo para nova vida. E é um ciclo que, se nós olharmos desse ponto de vista, está acontecendo esse processo de vida e de morte e de vida. Bem, nós também podemos falar do processo simbólico da dinâmica da existência. Também em nossa existência, nós passamos por constantes experiências de morte e de vida. E nós nos apegamos a certas coisas que acontecem conosco, a certas experiências, porque elas nos são muito caras, a certas pessoas, a certos acontecimentos, a certas memórias, que muitas das vezes nós temos que deixar de lado para poder nós entrarmos em um novo momento, para nós entrarmos em um outro processo de uma nova vida, ou mesmo de verdadeira vida. Então, assim acontece na nossa existência. E é muito difícil lidar com o luto, com a morte, com a perda. Mas a experiência e a vida nos mostram que aquilo que parece ser o final, não é o final. É doloroso, mas nos trazem novas perspectivas de existência. E muitas das vezes aquilo que nós não queremos deixar, aquilo que nós não queremos abandonar, é aquilo que nos fará, ao abandonar aquilo, ter esta nova vida, ter esta nova dinâmica. O texto hoje que nós temos em nossos olhos, ele fala da ressurreição do Senhor. Diz o texto que eles foram muito de madrugada, essas mulheres, foram ao sepulcro. A madrugada, e eu acordei muito cedo hoje, para ver, lá de São Paulo, 3h50 da manhã, né, para se preparar, pegar o Uber para a Luz, e depois da Luz o metrô. Graças a Deus foi até rápido, estava com medo de ter algum tipo de atraso, eu disse, vou mais cedo. Mas eu sempre tive, irmãos, um certo temor da madrugada. Eu lembro que quando eu acordava para ir no trabalho, ainda no distrito, na Zona Franca de Manaus, no distrito industrial, tinha que acordar muito cedo também. E eu achava um horror me acordar e estar tudo escuro. Eu não tenho problema de estar, né? Entrou a noite, você vai e vai vivendo ali, né, na noite, e se virar o dia, beleza, né? Mas eu acordar de madrugada, eu sempre tive um certo, né? Não sei o que acontecia, me dava uma sensação de melancolia, de tristeza. E hoje eu acordei de madrugada, disposto, bem disposto, com um certo, né, uma certa felicidade, pensando na ressurreição, pensando, né, neste culto que nós teríamos, né? Então, de Páscoa, e não veio aquela sensação, foi uma das poucas vezes que eu lembre de eu não ter essa sensação de acordar mal de madrugada, né? A madrugada, ela tem um simbolismo muito grande também, porque a madrugada é a transição da noite para o dia.
Então, aqui, irmãos, esse texto simbolicamente, ele nos lança para este momento entre a morte de Jesus e a ressurreição que está prestes a ser anunciada. Tá? Então, à madrugada, essas mulheres, elas vão ao encontro da morte. É interessante a ambiguidade desse texto, onde elas vão ao encontro da morte, mas também ao encontro da vida. Porque, como eu falei nessa introdução, é esta a dinâmica da nossa existência. Nós sempre estamos indo ao encontro da vida e da morte. Nós não queremos enfrentar a morte, mas ela é uma realidade que se apresenta, não somente a nossa morte física, como nós temos falado, mas também a morte de vários aspectos, de lembranças, como eu disse, de experiências, de pessoas que nos são próximas, de coisas que nos são caras. E aqui elas vão ao encontro da morte. E o texto diz que quando elas vão levando essas especiarias, elas encontram a pedra do sepulcro está revolvida, ou seja, está fora do lugar. E, no entanto, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Duas coisas muito interessantes acontecem aqui. Elas encontram uma pedra removida e a ausência de corpo do Senhor Jesus. Irmãos, é tão natural para nós, como cristãos, olharmos para esse texto e já automaticamente pensarmos na ressurreição. Mas se nós fizermos um exercício intelectual, mental aqui, de imaginar ou de imaginação desta cena, como se nós não fôssemos cristãos. Bem, você vai lá, eu desde muito cedo, eu tenho uma dinâmica na minha vida entre ter muita fé e ao mesmo tempo ter muito ceticismo. Eu não sei como isso existe dentro de mim, mas é assim. Eu tenho muita fé, mas ao mesmo tempo tem horas que eu digo assim, começo a questionar, né, de forma muito incisiva certas coisas. Bem, nós estamos diante, irmãos, de um sinal muito ambíguo aqui. Porque nós dizemos, Jesus ressuscitou. Mas o que eu tenho é uma pedra que está rolada e uma ausência de um corpo. Pode ter acontecido muita coisa aqui. Esse corpo podia ter sido roubado, né? Então, a última coisa que alguém um pouco mais cético, ou que pare para pensar e a refletir aqui, é que houve uma ressurreição. Concorda? A primeira coisa que eu pensaria é dizer assim, bem, o que aconteceu aqui? Roubaram esse corpo. Ou não foi, ou não foi enterrado, ou sei lá, né? Eu não pensaria na ressurreição. Mas, olha que coisa interessante aqui. Veja só, irmãos. Nós estamos em busca de Deus. Mas, muitas das vezes, nós estamos esperando que Deus esteja, ou que nós estejamos sempre tendo a experiência gloriosa de Deus, da certeza, da fé. Quando eu voltei a me congregar aqui com os irmãos novamente, exercer inclusive o ministério pastoral, aqueles primeiros dias são os dias fulgurantes, né? De você estar como se você estivesse pisando no próprio Monte Sinai de Deus. Eu sentia como se estivesse flutuando, sentindo a presença de Deus na minha vida, aquela coisa
da certeza absoluta do poder de Deus ali do meu lado, de Jesus Cristo me conduzindo na fé. Mas, irmãos, a vida de fé, como eu falei aqui, também a vida de fé não é a vida constante nesse tipo de dinâmica. Se nós nos lembrarmos do texto lá da transfiguração, os discípulos, eles estão lá maravilhados naquele monte, e eles dizem: Senhor, vamos ficar aqui para sempre. Passamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, porque é maravilhoso. Oxalá pudéssemos viver constantemente sob o poder, sob o signo da presença de Deus, aquela sensação maravilhosa, aqueles movimentos afetuosos do nosso espírito, da sensação da presença divina, da certeza. Mas eles têm que descer do monte, eles têm que descer para a vida. E nesse descer para a vida, eles não estão mais contemplando constantemente a glória de Deus. Eles não estão vendo Moisés e Elias e o rosto de Jesus brilhando. E não é toda hora que nós vamos ver o brilho do sol. Ó, ele está se esmaecendo agora. É assim. E se nós olharmos demais, como eu olhei agora, ofusca a visão. Então não é toda hora. Este momento de glória, quantos momentos essas pessoas viveram junto de Jesus Cristo, com a sua presença, e aí, agora eles enfrentam a morte de Jesus, e muitas das vezes nós temos essa sensação como se Deus não existisse, como se existissem momentos em que Ele não está ali perto. Certo dia, eu estava muito angustiado, e eu comecei a fazer uma oração, eu disse: Senhor, onde está? Eu não estou sentindo a Tua presença, parece que você não está aqui. Mas eu sabia que em outros momentos eu sentia a presença de Deus, ou que eu tive a certeza fulgurante da glória de Deus na minha vida. Como que agora não está mais? Como que agora ele morreu? Mas eles acharam a pedra revolvida. E muitas das vezes na vida, nós olhamos sinais, e eles não são sinais claros. Eles são sinais ambíguos. É uma pedra removida, é o corpo que está ausente. Veja só, irmãos. Vejam só a dificuldade de ver. E a fé, na verdade, é a capacidade de nós olharmos a vida de Deus, o agir de Deus, as ações de Deus, em todas as circunstâncias. E nas circunstâncias que parecem as circunstâncias que não está ali a presença de Deus. Mas é muitas vezes nessas circunstâncias e nesses sinais que nós podemos ver a Deus. A fé é semelhante à poesia, porque o poeta, ele tem a capacidade de olhar nos detalhes e de olhar para além daquilo que está ali aparente e ver toda uma riqueza e de possibilidades de significados e de vida, onde alguém talvez olhe apenas um fenômeno da natureza, de uma flor que está apodrecendo. O poeta olha aquela flor que está caindo, e tudo aquilo se torna um mundo de significados da própria vida dele, que muitas das vezes está caindo, que é bela, mas que toda beleza também tem seu fim, e por aí vai. Vejam só, irmãos, mas diante, como eu falei em uma das pregações também de Páscoa, há muito tempo atrás, na ausência do corpo,
daquilo que poderia ser um roubo, está a vida. Eu posso dizer a vocês, irmãos, diante daquilo que pode ter sido roubado, ou que você acha que pode ter sido roubado de você, diante daquilo que você acha que pode ter sido tirado de você, eu quero dizer nesta manhã, que isto pode, na verdade, ser o sinal não de que algo foi tirado, mas de que algo foi dado a você. De que algo novo vai acontecer. Veja só, elas veem, aqui eu já me dirijo para o final do meu sermão. Elas olham e elas veem dois homens com vestes resplandecentes. Elas estão muito atemorizadas, porque é assim que nós nos sentimos diante da morte, diante das experiências da perca, diante de experiências de cisão, diante daquilo que é diferente. Nós nos sentimos atemorizados, nós abaixamos o nosso rosto. E esses homens dizem para ela: por que buscais o vivente entre os mortos? Porque muitas das vezes nós estamos nesse estado de morte, nós estamos mergulhados nesse estado de luto e não conseguimos ver a vida. E aqui há uma coisa muito importante que nós estudamos na teologia, que é a questão da experiência da ressurreição. Ela é uma experiência posterior à morte de Jesus. Ela é uma experiência de significado. Ela é uma experiência mais do que uma experiência externa. Porque, irmãos, eu falei isso, inclusive, uma vez para os meus alunos. Eu acho que eu já falei aqui também. Se você é cético, não tem essa. O céu se abriu, apareceu o Filho do Homem sobre as nuvens. Eu sou o Filho do Homem. Eu falo para vocês, irmãos, de novo, voltando para o meu ceticismo. Se eu não tenho fé, eu olho para aquilo e disse: olha só, deve ser um OVNI. Não é? Deve ser um extraterrestre. Quem vai me garantir? E se for um ser extraterrestre que está querendo me enganar? Não é? Irmãos, alguém poderia dizer, dois homens, não, pastor Misael, aqui está a evidência da ressurreição, é os dois anjos com vestes resplandecentes. Isso foi um surto mental que aquele pessoal está tendo aqui. Vocês estão tendo uma alucinação coletiva. Existem teorias disso, que diz que a ressurreição é uma alucinação coletiva dos discípulos. Irmãos, a fé não é isso. A fé não vem, talvez para alguns sim, é uma linguagem. Eu vi um anjo. Amém. A gente vai ter fé assim, glórias a Deus. Mas a ressurreição, isso aqui são sinais, não é isso. O túmulo vazio, os anjos, a pedra rolada, não são provas, irmãos, da ressurreição. Desculpa eu dizer isso, não são provas da ressurreição. A prova da ressurreição é quando estes homens dizem para ela: vocês lembram que ele vos falou que ele ia ressuscitar? A prova da ressurreição é aquilo que está dentro de nós. É aquilo que Deus faz dentro da nossa vida. É a vida que nós vivemos de comunhão com Deus, daquilo que Ele fez por nós. O resto são sinais. Isso aqui são sinais, não são provas. Como tentaram os teólogos racionalistas do século XVIII e XIX provar aqui. Não provaram nada. Jesus ressuscita, como nós sempre falamos aqui, dentro de nós. E nós temos a convicção da sua existência e de que Ele superou
todas as coisas, a morte, e está conosco também. E essa é uma interpretação que nós temos pela fé. Estes homens, então, eles anunciam o que a ausência significava. A ausência não significa o fim. A ausência não significa, a ausência de Jesus não significa a morte ou a aniquilação, mas significa o prenúncio da nova vida. Significa o prenúncio de novas experiências. Significa o prenúncio de novas coisas. Por isso, todos os anos nós viemos aqui na Páscoa e nos lembramos da ressurreição de Jesus Cristo, que também é a nossa ressurreição, é a nossa esperança, de que mesmo diante da ausência, mesmo diante dos sinais que podem dizer não, mesmo diante do corpo que se foi, mesmo diante das lembranças que teimam em nos perturbar, ou daquilo que nós tememos perder, a ressurreição está presente, e sempre estará presente para aquele que já ressuscitou com Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.